Olá, sejam muito bem-vindos, malta, a mais um episódio da Fornalha. Tenho aqui comigo, como sempre, o João Magalhães, para falarmos sobre uma série, João, muito especial, The Last of Us, que estreou na HBO Max. You might not be her father, but you were someone's. Say who you can say. Olha, então, é assim, António. Esta série era muito esperada. Eu acho que até às vezes é engraçado nós termos estas séries a saírem logo no começo do ano. Ano passado, esta segunda temporada de Euforia. Começou a leva de séries da HBO. Também era uma série esperada. Este ano eles apostam numa adaptação de videojogos, que é uma coisa que em séries não é tão comum como no cinema, né? Nós já temos adaptações de videojogos desde os anos 90. Tens o Mortal Kombat, aquele fracasso que foi o Super Mario. Os filmes do Resident Evil a pontuar o começo dos anos 2000, provavelmente a saga mais bem sucedida, pelo menos a nível financeiro, de videojogos. E eu, como muita gente, às vezes pouco satisfeito com algumas destas adaptações, apesar de eu já começar a considerar que ao longo dos anos eles começaram a ter alguns acertos. Eu gosto dos filmes da Lara Croft, eu gosto dos Mortal Kombat antigos e acho os filmes do Sonic, apesar de serem filmes para crianças, que é mesmo assim, acho que são filmes que acertam na representação do Sonic, estás a entender? E de facto, essa saga do Resident Evil, apesar dos filmes serem o que são, eu gosto porque eu cresci com eles, tá? E agora, obviamente que eles não fazem jus àquilo que o jogo é, e há essa dinâmica entre fã do jogo e fã do cinema que nunca chegou a ser conciliada. Eu acho que esta série do The Last of Us, por outro lado, ela quase que faz batota, porque o jogo da Naughty Dog, que é um jogo tão cinemático, já parece um filme quase, tem ali tudo no prato para tu entregares uma experiência já quase cinemática. É quase como se tu pegasses num filme de animação e construísses no live action. E eles criam várias coisas que conseguem distinguir a série do jogo, mas em muitos aspectos é quase uma fotocópia, sabes? Pelo menos eu senti isso, mas é uma fotocópia com qualidade. O selo da HBO está sempre garantido à qualidade, João. E eu diria mais, eu acho que para além do jogo já por si só ser cinematográfico, ter aquela vibe muito de nós acompanharmos ali a arte do espetáculo, eu acho que é um jogo que se apropria tão bem no formato de série, não tanto de filme, mas de série, quase como se deixando ali ganchos no final dos episódios e conjugando depois aquelas matizes, não é? Ao longo de vários episódios vão construindo ali uma história que é no fundo de 10 horas. Nós acabamos então por acompanhar muito mais tempo do que seria normalmente ali num filme. E lá está, este jogo também reúne todas as características que uma boa série tem, não é? Quase que nós falamos ali sobre a nossa essência do humano quando somos confrontados com o fim do mundo, quase, com o fim e a ameaça da nossa espécie. E eu acho que a série, pegando numa zona que para mim foi bastante surpreendente, é que a série é muito realista, a série é muito crua, ela não tem medo de se confrontar com a ética do próprio homem e quando a série consegue entrar nesse caminho, e a série enverdou por esse caminho, eu fiquei muito satisfeito porque é aqui uma produção muito madura. Diria que se calhar é a produção mais madura que foi feita com uma adaptação nos jogos, e isso é tão satisfatório, João. Eu só joguei, como tu disseste ali no início deste episódio, eu só joguei um bocadinho e consegui ver a transposição tão bonita de um jogo que já parecia bem feito, mas numa série que realmente tem qualidade. Portanto, esta experiência foi muito boa. Foi muito boa esta experiência de ver The Last of Us. Eu vinha com muitas expectativas. Quando começou a pandemia, aliás, um pouco antes da pandemia, eu joguei o jogo numa tarde inteira. Tipo, eu sentei-me de manhã e acabei o jogo às 8 da noite, quase. E eu não conseguia parar de jogar porque eu sentia que estava a ver um filme. Apesar do jogo ser bué dinâmico a nível da ação, a nível de tudo, eu nunca senti uma relação com videojogos no qual eles me apresentassem uma história com a qualidade da história do The Last of Us. E a partir daí abriu-me um panorama inteiro para aquilo que eu achava que eram videojogos e para as histórias que os videojogos podiam contar. Foi a partir daí mesmo que eu acho, também por estar a conviver com malta que estava a estudar como é que se fazem videojogos, etc., também acabei por criar outro tipo de relação. E sempre quis ver uma adaptação cinematográfica e acho que de facto funciona bem como série, porque o próprio jogo é dividido em 4 ou 5 capítulos. Eles dividem o jogo em estações do ano. Começam ali no outono, depois passam para o... E que é sentido também na série.
Sim. Do outono para o inverno e para a primavera, que é ali no final da série está a começar a entrar na primavera. E tu tens a série não te faz isso de forma literal, não te mete ali a dizer outono, inverno, não te capitula, mas tu sentes que estão a passar ali o ano em si. E eu acho que antigamente, lá à volta de 2016, o Sam Raimi ele estava contratado para produzir uma adaptação cinematográfica para o cinema. Mas o Neil Druckmann, criador do jogo, a par do diretor Bruce Straley, eles acabaram por achar que 2 horas e meia era muito pouco para aquilo que a história queria contar. E eu acho que com o passar do tempo eles também escolheram uma boa produtora com a HBO, uma produtora que para fazer uma produção nesta magnitude eu acho que era necessário. E reuniram todas as peças. Eles pegaram ali no Craig Mazin, que criou Chernobyl, uma série de sucesso. Já falámos aqui também. Para The Last of Us, que eu acho que é assim, a pegada realista de Chernobyl conjuga bem com a pegada realista de The Last of Us. E é engraçado porque eu gostei tanto do trabalho dele em Chernobyl que eu acho que é muito giro tu veres como a evolução dele como realizador e escritor se pontua nesta série. Eu acho que ele faz uma cena muito interessante nos primeiros 2 episódios em específico, os primeiros 2, em que tal como Chernobyl, ele tem personagens que estão completamente fora do núcleo de personagens principais e ele cria-te ali uma introdução de 5 ou 6 minutos antes do episódio em si começar que te dá um contexto do mundo em geral, que é uma coisa que o jogo não faz. O jogo não te faz isso e a série aproveita para expandir então o universo. E são cenas, talvez porque nós passamos por uma pandemia agora, né? Que são arrepiantes, eu acho. São arrepiantes. João, eu acho que essa interligação, precisamente com o nosso mundo, nos invoca logo dentro daquela série, porque nós passamos por... A série começa logo com uma televisão que se abre, não é? Que nos mostra as notícias de um suposto fungo que poderá ser uma questão epidémica brutal, muito pior que o vírus, e nós como fomos tão expostos durante o Covid a estas notícias, não é? Torna-se quase o nosso dia-a-dia, e conseguimos associar aquele jogo que é fictício à nossa realidade. E então acho que o filme já aí se integra muito bem naquilo que é o nosso mundo. E pronto, e nós estamos aqui a falar de um apocalipse, quase como se acontecesse, mas é um apocalipse real, e desse ponto de vista acho que torna tudo muito mais plausível. E a forma, lá como tu disseste, eles pegam no Craig Mazin, e o Craig Mazin é um excelente escritor, ele teve muito bem em Chernobyl e ele consegue humanizar, de certa forma, as camadas, a densidade dos próprios personagens, e nós somos ali invadidos para o Joel, que é o nosso protagonista, não é? E o Joel quase como se fosse uma figura de contrastes. Ele perde a sua filha logo na primeira oportunidade, não é? Perde a sua filha e depois tem que conviver com os seus traumas, e é muito engraçado, João, a metáfora que é feita lá no primeiro episódio com o relógio que está partido, não é? Quase como se fosse um tempo quebrado, e eu acho, estou a entrar aqui em pormenor porque nesse primeiro episódio fiquei com a clara noção que isto se tornava realmente uma adaptação muito adulta. Os planos são tão bem feitos, sempre a focar ali naquele relógio que precisa de ser consertado, e pronto, e tudo o que o Joel queria no fundo era voltar atrás e consertar o tempo, porque na altura ele não tinha tempo para pensar, ele só tinha tempo para sobreviver. E a série faz tão bem esta transição, não é? Não é uma série sobre vida, é uma série sobre sobrevivência. Não há tempo para nos preocuparmos se somos bonitos, para nos preocuparmos com futilidades. Não, tudo o que importa é no final do dia termos algo para comer, termos algo para sobreviver, e no fundo, como num cenário destruição, nós não podemos confiar em ninguém. E eu acho que esta sensação de tu estás numa história que nunca podes confiar totalmente em quem está ao teu lado, é muito, muito bem feita. Até esta música que nós ouvimos, não é? É uma música com uma guitarra, muito, muito suspense, e aos poucos vai aqui elevando o nível para depois explodir. Eu acho que é muito bem feito. The Last of Us tem um tom naturalista, mas também tem um tom muito melancólico, muito, sabes? muito. E essa cena que tu pegaste no relógio é um tema que pontua o jogo ao longo do jogo. Eu acho que a série pontua isso muito bem no primeiro episódio, e eu gosto muito do contraste que ele faz na forma como ele te apresenta o Joel com a filha e na forma como ele te apresenta o Joel 20 anos depois de ele perder a filha. Ou seja, tu tens ali um homem que é tudo, a filha é tudo para ele, não é? E ele tem ali uma pontuação até bastante cómica entre o diálogo que ele tem com a filha. É um homem que está relaxado, tem problemas na vida, mas está relaxado. E quando tu passas ali 15 anos à frente dele estar ali com a filha nos braços e perder a filha nos braços, e tu cortares para um Joel que agora pega num corpo de uma criança e atira para as chamas
assim, quase sem piscar os olhos. Quase como se lhe É uma retirassem toda a energia, transformação. não é? Toda a essência do seu ser, É. ele agora é uma pessoa completamente fria. Eu também acho essa montagem é muito, muito bem feita. João, concordo contigo totalmente. E depois somos apresentados à Ellie, não é, João? E eu vinha-te perguntar, o que é que tu achaste da interpretação desta personagem tão querida nos jogos? Para mim, a Bella Ramsey, é assim, eu digo desde cima para tirar isto da frente. Eu acho o jogo melhor que a série. Não acho que a série desaponte em aspectos, em praticamente aspecto nenhum. Há certas coisas que eu vou falar mais à frente, mas eu acho a Bella Ramsey, para mim, o ponto mais forte da série como um todo, até mais que o próprio Pedro Pascal, que eu gosto muito dele e acho, em especial, há ali cenas no 6º episódio e mais para a frente na série e o próprio piloto que são excelentes, mas a Bella Ramsey tem tantas camadas na série, a forma como ela se desdobra, como ela apresenta a inocência de uma criança, mas que é uma criança que tem problemas, uma criança que precisa de afeto, precisa de confiar em alguém, precisa de procurar nestas pessoas para ela se apoiar, mas tem um passado um bocado negro e uma violência a crescer dentro dela, que eu acho que é pontuada em todos os episódios. Às tantas ela vê um zombie numa cave, preso à parede, e ela vai lá com a faca dela e ela fere o zombie, às vezes quase que por diversão ou por curiosidade inata. E é uma coisa que uma criança normal não faz, ou seja, há uma espécie de violência, muito por conta do passado que ela tem, a crescer dentro dela e que remói. Pá, eu acho a criação da dinâmica entre o Pedro Pascal e a Bella Ramsey muito consistente, apesar de eu achar que no jogo é feito de forma mais sutil, sabes? Eu acho que a série trabalha o Joel de uma forma um bocado inconsistente, no sentido que eu adoro a interpretação do Pedro Pascal, mas o Joel no jogo, ele é um gajo muito resguardado. Eu acho que a série apresenta isso de início muito bem, mas à medida que os episódios passam e eles começam a ficar mais próximos, eu acho que essa sensação que o jogo tem de que o Joel está a encontrar uma pessoa, de que ele tem que lutar para sobreviver com essa pessoa, na série eles ditam muito uma relação de pai e filho que existe no jogo, mas é muito direta na série, porque João, eu na acho que série tu tens aquele, desculpa interromper, mas tens aquele episódio das piadas, do livro das piadas, um bom episódio, é uma cena que acontece no jogo também, mas a forma como o Joel começa logo a rir-se e começa a criar esse laço logo no 4º episódio, eu acho um bocado apressado, talvez por ter jogado o jogo. João, Possível eu não sentir senti isso. Eu tive uma experiência diferente de ti porque eu fiz um binge. Vi os episódios todos de seguida e eu acho que isso pode ser justificado com uma coisa, é que durante os episódios, ao longo dos episódios, há ali uma sequência de tempo passado, não é? Às vezes transitam entre 3 meses, outras vezes é um mês, e eu acho que essa passagem de tempo é feita de uma forma inteligente, porque nós, apesar de não vermos aquilo que aconteceu entre esse tempo, nós percebemos os acontecimentos e que eles foram começando a aproximar e portanto não me fez confusão nenhuma, até porque a série pauta muito bem aquilo que é a relação deles os dois no aspecto de valorizar e trazer atrás outros personagens, não é? Nós, por exemplo, ali no episódio 3, se eu não me engano, trazem a história do Bill, não é? Ali um sobrevivente natural e nós, através dessa história, nós conseguimos conectar essa história com aquilo que o Pedro Pascal e a Bella Ramsey estão a passar, sim. E faz-nos valorizar ainda mais aquela relação. Eu acho que o Joel, ao longo das experiências, do contacto com as outras pessoas que vai tendo, das pessoas que perdem, ele começa realmente a valorizar e a ver naquela pessoa quase como se fosse a sua companheira. E então eu realmente não achei essa transição nada à bruta, porque eu acho que nos foi mas mostrado... imagina, eu acho que é um bocadinho a bruta no sentido de comportamento, entendes? Porque eu compreendo perfeitamente que ele se preocupe com ela e compreendo perfeitamente que tudo isso aconteça, mas eu acho mais interessante o quão pautado isso acontece no jogo, sabes? Enquanto que na série eu acho que é um bocadinho mais lá. Mas falaste do 3º episódio, eu acho que o 3º episódio ele não acontece no jogo. Aliás, nada do que tu vês no 3º episódio acontece no jogo, a não ser o facto que o Joel e a Ellie vão à cidade do Bill. Mas no jogo o Bill está vivo, tanto que o Bill não morre no jogo. O Frank já morreu, tu não sabes que o Bill é homossexual logo de caras, tu começas a perceber à medida que ele começa a contar uma certa história, e tu achas tantas vezes o Frank enforcado numa casa, e vês como o Bill sofre em relação a isso. Ou seja, eles fizeram uma melhoria, na minha opinião. Acho um episódio muito comovente, foi o episódio que mais me pegou a mim emocionalmente, talvez fora o último episódio, mas a gente já fala sobre isso.
E acho que foi uma adição muito bem feita, acho que é uma... Como tu falaste, aprofunda a relação entre o Joel e a Ellie e Porque o faz valorizar, no contexto fundo, João. do Joel. No fundo, com Sim, aquela carta sim, sim, deixada, sim. faz valorizar, no fundo, que quem nós compartilhamos. Ele já, ali no terceiro episódio, já tem alguma intimidade e parece que não se faz uma vida, não é, na solidão. E o Bill é a própria representação disso. Ele, por mais armadilhas que tivesse, por mais que o seu entretenimento fosse matar aquelas pessoas infectadas, ele, no fundo, precisava de alguém. E eu acho que a mensagem subliminar desse episódio é muito emocionante. E acho que o Joel captou na sua essência aquela mensagem deixada e, portanto, percebe que o seu destino é estar realmente com aquela rapariga e pronto, e vão então, a partir daí têm uma abertura, não é? Começam a ter ali uma abertura e começam-se a abrir e a comunicar sobre os seus problemas, os seus traumas, até que nós vamos migrando ali de casa em casa, não é? De cidade em cidade, estação a estação, e vamos transitando ali também para cidades no inverno, ali num clima gelado, que eu achei muito interessante. A série também nos traz esta revisão quase cowboy, não é? Tu antes do inverno ainda tens ali um episódio muito interessante, que é o episódio em que eles encontram o Sam e o Henry quando eles estão na cidade. Que para mim, tudo isso acontece no jogo, praticamente, é quase tirado. João, se eu não me engano, episódio 6, há alguma coisa. Episódio 6, 5? Ou ainda é o 4? Episódio 5 é o episódio 5, é o último episódio do Sam e do Henry. O 6 é quando tens a transição para o inverno, certo? Eu adorei as personagens do Sam e do Henry, especialmente porque elas dão mais contexto em relação àquilo que tu já conheces sobre eles no jogo. É muito bem feito. E o ator que faz o Henry, o puto, ele no jogo ele fala, mas na série ele é um ator pronto, surdo, não consegue falar, ele é surdo. Mudo. Mano, o gajo é tão bom, o miúdo é tão bom ator, eu achei, é tão natural, e a relação que ele faz com a Ellie de inocência e que faz trazer a Ellie uma certa noção de que ela é uma criança, eles brincam um com o outro, e eu acho que é uma boa lembrança de que a Ellie, no final das contas, apesar de tudo isto que ela está a viver, ela não deixa de ser uma criança. E acho que mostra ao Joel também, permite ao Joel ver essa Ellie desfrutar um bocadinho mais da vida, apesar de ele estar a ser obviamente um bocado protetor, e tem que ser para que eles possam sobreviver. E acho o final do episódio tão cru e tão violento, mas tão agressivo para com as personagens, que é extremamente importante, porque, por exemplo, no jogo tu começas a ver que o Joel aproxima-se um pouco mais da Ellie, mas quando isso acontece ele lembra-se que a vida acaba assim do nada e que estas coisas podem acabar do nada e que a Ellie pode morrer do nada, ou seja, ele não se permite outra vez a ficar próximo dela. Porquê? Porque ele não quer que aquilo que aconteça com a sua filha aconteça com a Ellie e que ele volte a passar por aquilo tudo outra vez. O Joel é um gajo que tem um trauma que permeia a temporada inteira, tanto que depois quando tu chegas ao 6º episódio e ele vê as famílias todas a viverem bem dentro daquela comunidade, ele vê a sua filha no meio delas. Eu acho que é tipo um toque bué bonito. Eu acho que é o episódio que de facto permite ao Pedro Pascal explorar mais como ator dentro da personagem. Ele tem lá um monólogo, ele fala com a personagem do Tommy, em que ele se permite a chorar enquanto fala com ele, que é um contexto completamente diferente do Joel do jogo, tu nunca vês isso. E eu achei interessante, lá está, acho uma personagem diferente. E acho que eu, como alguém que adora o jogo, também foi um bocadinho difícil tirar o jogo de perspectiva, sabes? Porque o jogo já é tão cinemático e já é tão cinema mesmo, que para mim às vezes eu perguntava-me, será que é mesmo necessário estarmos a fazer esta série, sabes? Se o jogo em si já é a arte que é. Mas ele permite-te, a partir desse episódio, pelo menos a mim que jogou o jogo, aceitar a série como uma cena completamente diferente, que repete a história, mas que te dá personagens que estão a ser trabalhadas de facto de forma diferente. E o Joel é um grande exemplo. E João, e nesse episódio quase como se fosse aquela abertura com o seu irmão, não é? Mas mesmo assim é feito de uma forma inteligente, porque nós sabemos que aquele mundo é muito imprevisível e ele, quando abraça o seu irmão, ele tem ali um desprendimento emocional mesmo, ele deita tudo cá para fora, mas logo na cena seguinte o Joel, ele é inteligente, ele é muito bruto, mas ele é inteligente ao mesmo tempo, no ponto de vista que sabe que o irmão não está a ser completamente o irmão em si, e então há ali uma hesitação em confiar completamente até no seu próprio irmão, porque ele não diz que sem dúvida, que a Ellie é imune. Ele espera até o último momento até perceber que o seu irmão está também do lado do Joel, não é? Porque há quase como se fosse este ponto de vista, uma pessoa que já passou por tanto, já viveu tantos traumas, tem muita dificuldade em confiar até mesmo nas pessoas próximas. Eu acho que a série desse ponto de vista nunca larga a mão e João, e como tu dizias, tu se calhar sentes aí uma certa dualidade entre conseguir aceitar este novo Joel e o Joel do jogo, mas eu acho que o Pedro Pascal entrega aquilo que é
uma presença muito física ao papel. Eu acho que não tanto a nível dos diálogos, porque a série não tem diálogos para ir além, porque lá está, é um jogo sobre a sobrevivência, não é? Não há aqui grande espaço para os adornos, para um conteúdo mais erudito. É uma série sobre, no fundo, os atos físicos e quase como se fosse a presença dos atos e não tanto sobre as falas. É as ações que importam aqui. E portanto eu acho que faz total sentido. Eu queria dizer uma coisa, que é a série em todos os episódios surpreendeu-me pelo ritmo. Eu vou dizer porquê. Eu já sabia o que é que ia acontecer, sabes? Ou seja, sempre que eu via que aquele episódio ia adaptar aquela secção do jogo que eu demorei para aí 2 horas a jogar, eu ficava tipo, como é que eles vão meter isto tudo dentro do episódio? E nunca era, meu. Era sempre extremamente bem pautado. Há certas coisas que eu mudava. Por exemplo, eu acho que a série tem uma falta enorme de infectados. E eu digo isto, eu acho que demasiados infectados iriam tornar a série, se calhar, demasiada ação, demasiadas coisas desnecessárias. Porém, eu acho que há ali 2 episódios após o episódio 5, em que tens aquela explosão de infectados no final do episódio, que é extremamente bem realizado, eu acho. Eles pegam até... É engraçado, porque tanto o House of the Dragon como o The Last of Us têm ali um shot em específico que é igualzinho ao da Batalha dos Bastardos. Que é quando tu tens ali o Jon Snow, o cavalo a vir atrás dele, e depois tens um cavalo a espetar-se contra esse cavalo. E tu aqui é igual, eles repetem-te esse shot no House of the Dragon, repetem-te esse shot aqui. Acho que está a virar um emblema da HBO em cenas de ação. É. Mas tipo, eu acho que os infectados, a presença dos infectados no jogo, ela serve tanto para tu desenvolveres o universo, mas também as personagens e a forma como elas confiam uma na outra. Ou seja, tu quando chegas àquele episódio dos canibais em que conheces o David da série, na minha opinião, ele não é tão bom quanto o do jogo. E eu vou explicar porquê. O David da série, esse canibal, que é extremamente interessante, e eles apresentam-te um contexto religioso, uma personagem que é quase ali um culto dentro daquela história de sobrevivência. Na série é tudo feito no sentido de que, ok, ela precisa de comida, eles precisam de comida e ela precisa de medicação para entregar ao Joel que foi ferido. Ok. Mas eu acho que a confiança que surge numa Ellie que é extremamente inteligente, ela pega na arma dele, tira-lhe as balas, e eles sentam-se os dois para falar à fogueira e logo ele diz, eu já sabia que havia aqui um homem, possivelmente com uma filha, que lutou contra 2 gajos da minha equipa e ela já percebe que o gajo é mau. No jogo é mais interessante, porque no jogo exatamente a mesma coisa acontece, mas existe uma horda de zombies que ataca aquela casa onde eles estão a ter a conversa à fogueira e tu és forçado a lutar contra os infectados com o David. Ou seja, tu sobrevives por causa dele e como jogador tu confias nele, entendes? Ou seja, tu naquela secção de meia hora tu ganhas confiança nele. Depois quando eles se sentam na fogueira novamente e ele dá-te a facada nas costas, tu ficas, foda-se, que puta traidor, meu, este gajo afinal é mau. E eu na série não senti nada disso, senti que era um gajo mau, eu percebi que ele era mau desde o início, e não senti essa cena, estás a entender? Senti que era muito mais um gajo violão. João, mas há aqui da parte da série, agora respondendo também eu não quero ser o defensor da série porque eu não acho que a série seja perfeita, eu acho que ela é bastante irregular e especialmente nessa trama do David eu acho que há coisas muito inconstantes e mal aprofundadas, mas o que eu te quero dizer é, tocando naquele aspecto de tu sentires que faltam pessoas infectadas, eu diria que a série propõe aqui na sua primeira temporada uma introdução que é muito importante, que é, nós não devemos só sentir medo das pessoas que estão infectadas, nós temos que perceber que estamos num mundo de pessoas más também. E então há aqui este duplo sentido de, por um lado temos que entregar pessoas infectadas, mas por outro temos que também promover aqui, apresentar aqui personagens humanas que são igualmente más como as pessoas infectadas, ou pior se calhar. Mas eu concordo absolutamente, e o jogo faz isso da mesma forma, só que eu acho que os infectados servem para isso também, sabes? Para te demonstrar como as pessoas que são más também criam essas situações. Eu acho que assim, é um argumento ótimo e eu acho que a série também trabalha bem. João, e o argumento é tão bom porque se nós formos a ver, nós em muitos episódios temos ali um confronto de expectativa e realidade, não é? Por exemplo, voltando agora um bocadinho atrás, nós no episódio do Bill e do, como é que se chama o marido dele?
e o Frank. Por exemplo, o Bill leva um tiro, não é? E logo nós na cena seguinte nós pensávamos que pronto, o Bill iria aparecer completamente estourado. Não, eles progridem a história e quem está mal é o Frank, não é o Bill. E isso acontece em muitas cenas em que nós pensamos que uma coisa vai acontecer e logo do nada somos surpreendidos. E a série consegue fazer um jogo muito importante entre o confronto que é a expectativa e a realidade. E acho que foi muito bem feito e até por isso fiquei ainda mais interessado e mais imersivo. Imersivo não, fiquei mais imerso naquela história. Portanto, eu acho que foi tudo queria muito, só dizer muito bem então, antes de aprofundarmos essa parte do inverno, pá, há uma cena no 6º episódio na qual depois do Joel falar com o Tommy, ele volta para casa e fala com a Ellie no quarto. Essa cena é a melhor cena do jogo. A nível emocional, é uma cena que me deixa com lágrimas, é uma cena que eles entregam bem. Eu acho que a série... eu acho que para quem não viu, essa cena é muito boa, mas para mim, essa cena foi excelente, mas tipo, eu estava a ver shot por shot, estás a entender? Ou seja, eu não sinto o impacto emocional quando às vezes a série pega nessa cena de recriar os planos de forma igualzinha ou de recriar as falas tintim por tintim. Achei muito mais interessante quando eles pegavam na mesma cena e remodelavam para contar a mesma história, mas criar ali cenários diferentes. Eu acho que às vezes essa reconstrução de cenários é demasiado fanservice, estás a entender? Eu acho que não há necessidade de recriar shot por shot tudo como está no jogo. É uma coisa que a mim me tirava, porque eu ficava a pensar no jogo e ficava a pensar tipo, o jogo já fez isto, porque é que eu estou a ver isto outra vez? Mas eu acho que a linguagem da própria série é muito mais visual do que implícita na linguagem. Por exemplo, nós vemos muitos shots entre um contraste de luz e um contraste de escuridão, não é? O Joel muitas vezes aparece no meio das sombras, enquanto a Ellie aparece ali no meio da luz. Há dois shots que são muito interessantes. Um que acontece ali, acho que é no 2º episódio, em que ainda aquela rapariga, a Tess, ainda está viva e eles falam, e o Joel aparece a falar com a Ellie ali numa espécie de hospital, eu não sei o que é que aquilo é, mas é um shot muito interessante que ela encontra-se sentada a falar, meio deitada na relva, enquanto o Joel fala com ela sobre uma coisa normal. E depois há um momento que é muito interessante, que é feito à noite, lá no final da série, em que a Ellie encontra-se em cima numas pedras, enquanto o Joel está cá em baixo a observá-la e a perceber que há ali uma abertura. Portanto, eu acho que a linguagem da série é sobretudo estabelecida numa forma visual e não tão explícita nas linguagens, não é? Não, eu acho que sim, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho, sabes? Eu acho que eu adoro a linguagem artística da série, eu gosto muito da forma como eles filmam. Há ali um plano no episódio 6 que eu acho muito, muito bonito, que eles estão a andar de cavalo e é quase um contraluz com o cavalo, muito bonito. E temos as fotografias quase como se fossem um relato da própria emoção dos personagens. Nós ali no episódio 6 nós já estamos a começar a ver uma junção muito maior entre aqueles dois personagens e eles passam muitas vezes por pontes, não é? É quase como se houvesse ali uma ponte, um elo de ligação entre aqueles dois personagens e uma abertura dos dois face à vida que eles vão viver. E eu acho que é muito interessante. A série é inteligente nesse aspecto e dá para interpretar de outras formas. Eu acho que as metáforas não são tão diretas assim e quando nós às vezes pensamos nas coisas, elas começam a fazer sentido e também dá um valor artístico acrescido à série, que não é só aquele valor de entretenimento. Trata-se aqui de um produto artístico também sólido. Portanto, eu acho que a série nesse aspecto é muito sólida. Olha, eu gostei achei muito interessante a forma como eles foram para o passado da Ellie, sabes? Apesar de eu achar que talvez a inclusão do episódio no contexto da série seja um pouquinho... Eu acho que é muito longo. Acho que é muito longo esse contexto. No jogo, essa secção do jogo, ela não faz parte do jogo principal, ela é um DLC. Ele foi lançado depois do primeiro jogo sair, ou seja, tu não tens esse contexto da Ellie, tu sabes que existiu alguém, mas é tudo quase misterioso, ou seja, tu só conheces depois. Até era engraçado que aquilo fosse, sei lá, um episódio especial depois do final da temporada, sabes? Foda-se, estou a ficar com cordyceps. Mas eu acho interessante, acho também um bocadinho longo e acho que, por outro lado, demonstra a capacidade artística da Bella Ramsey como atriz de forma muito aprofundada. A forma como ela se aproxima da amiga, começas a sentir ali uma tensão quase sexual entre ambas, começas a ver a proximidade delas e ela nunca te explode, ela parece que fica tudo ali numa cena de olhar, estás a ver?
ela é tão boa, meu. A nível de atuação, eu acho que ela é mesmo o ponto alto da série. Gosto muito dela como atriz. E faz a ligação com o primeiro episódio, não é? Se nós no primeiro episódio vemos o que aconteceu com o passado do Joel, neste episódio vemos o que se passou com o passado da Ellie e percebemos então que eles não são assim tão diferentes. Compartilham ali traumas, compartilham pesadelos e compartilham no fundo aquilo que é a vida deste mundo. Uma vida que tens que maturar desde jovem, não é? A Ellie é uma forma matura desde jovem e percebemos que os sentimentos das crianças também são sentimentos válidos. Eu acho que é importante ver dessa perspectiva, João. E aos poucos vamos caminhando ali para o final da história e sinceramente eu acho que as coisas começam ali a ficar um bocadinho desequilibradas, porque a partir deste momento, especialmente no último episódio, eu senti que nós extrapolámos aquilo que é a sensação de uma série e fomos quase instalados no meio do jogo. Eu falo especificamente naquelas sequências finais. Eu acho que aquilo já vira ali uma série realista para uma coisa já quase como um herói e eu aí não me senti tão empatizado com a forma como foi demonstrado. Então, mas eu acho que eles não realizaram. Muita gente vem dizer eles realizaram aquilo como se o Joel fosse um herói. Eu discordo completamente, porque imagina, a série apresenta-te o Joel como um vilão quase, eu acho. João, o herói no ponto de vista dele de roubar aqueles inimigos de uma forma muito fácil, entendes? Naqueles últimos 2 episódios acho que é isso que acontece. Parece que os inimigos são muito burros. Mas lá está. Passo a explicar. É isso que a série não apresenta durante tudo. Que no jogo, o Joel é um gajo bruto para caraças, não estás a ver bem? Ele pega, tem tábuas de madeira. Mas não é igual. Ele no final deste episódio percebes que ele é mesmo muito bruto. Sim, está bem, mas parece que vem do nada, como estavas a dizer. Às vezes. No sentido de ele conseguir passar por esta gente toda de forma fácil. O que eu senti foi mais da parte dos inimigos. Os inimigos é que se tornaram burros de repente, entendes? Antes as missões eram muito difíceis só para passar um determinado obstáculo. Aqui eram muitos obstáculos e foram ultrapassados de uma forma muito rápida. Mas eu acho que o jogo tu demoras para aí meia hora a passar por eles todos, estás a entender? Sim. É diferente. E aqui a série não podia perder tanto tempo com isso. Até porque ia ser um bocado irrealista tu teres tipo 50 homens a lutar contra ele, mas imagina, eu também acho que numa base de um exército que são os Fireflies não faz sentido nenhum ter só 10 guardas a guardar a chave para salvar o mundo, estás a entender? Pronto. Agora, eu não acho que tenha sido realizado como se ele fosse um herói, porque imagina, tu vês o Joel a olhar para pessoas que metem as armas no chão e ele dá-lhes um tiro na cabeça. Mas um dos inimigos perde as balas e ele mata-o à facada. O herói quis dizer o herói do ponto de vista de se safar perante 50 inimigos e bum, 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 com balazes diretos. É nesse ponto de vista. É tipo um Rambo, quase. Exatamente, é igualzinho. Olha, há uma coisa que eu não gosto nesse último episódio e não se trata do final em si, trata-se mesmo no começo do episódio, depois da cena da girafa, que eu gosto muito, acho que é uma cena e o shot é muito, muito bonito. O The Last of Us faz muito bem, entregar-te um universo extremamente violento e sombrio, mas apresentar-te momentos de beleza, sabes? Eu acho que ele faz isso ao longo da temporada e faz isso ao longo do jogo, de forma pontual, mas bem feita. E eu não gosto muito da cena que o Joel vira-se para Ellie e começa a contar que ele quase se suicidou por causa da filha. Nada disso está no jogo e eu acho que, mais uma vez, apresentam uma versão do Joel que é demasiado direta, a meu ver, demasiado expressiva para com ela e retira às vezes essa sensação da camada bruta que a Ellie tem que penetrar. Não é o Joel que dá vida a essa camada. A Ellie é que às vezes dá essa chama. E depois quando ele diz, não foi o tempo que curou as feridas, no sentido, foi a Ellie que curou as feridas. É muito para a tua cara, sabes? Demasiado, eu já sei que ele se preocupa com ela. Basta ver eu olhar para ela quando ela se ri com a girafa, sabes? Sim, e basta analisar o último episódio. No fundo ele meteu a sua vida em risco para ir buscar aquela rapariga que no início não lhe dizia nada e que no final da história lhe diz tudo, não é? Eu acho que é então, esse o capitular da série. O final da história, para mim, faz o jogo e faz a série. Que é a escolha do jogo, a escolha do Joel, que no jogo eles também não te dão escolha, é isso que tens que fazer. De matar aquela gente toda para salvar alguém que, tendo morrido, poderia possivelmente curar o universo. Tu tens que pensar que, apesar do universo do Joel neste momento ser a Ellie e dele não querer perder outra filha, toda aquela gente que lá estava provavelmente tinha famílias, alguns deles provavelmente tinham filhos. Ou seja, ali quase com um egoísmo natural, porque eu, se fosse pai, não posso dizer que não teria feito o mesmo, sabes? Mas é uma escolha
moral muito ambígua, e principalmente porque ele mente no final. E aquele final, quando ela olha para ele e pergunta-lhe: é isto mesmo que aconteceu? Estás-me a dizer a verdade? E ele mente na cara dela, é igualzinho ao final do jogo e dá-me arrepios. E aliás, isso é intensificado ainda mais porque depois a protagonista abre-se e diz-lhe que o que aconteceu, a primeira pessoa que morreu foi a sua melhor amiga. É. Portanto, há ali uma abertura de uma parte e há uma camuflagem do outro. Acaba por ser aqui muito conflitante e acaba por ser precisamente o gancho deixado para a segunda temporada, que vai ser o saber, não é? A consciência disto tudo que se passou e depois a revolta que vai ser originada depois disto. O segundo jogo é a coisa mais violenta e depressiva que eu já joguei na minha vida. É provavelmente o melhor jogo que eu já joguei. Mas para quem não jogou e para quem não sabe a história, preparem-se, porque a série é mesmo para baixo a partir daqui. António, gostei muito da adaptação. Acho que é sem dúvida a adaptação mais fiel feita a um jogo, mais construtiva e com uma ótima narrativa. Uma narrativa realista, uma boa fotografia, um selo de qualidade que a HBO sempre traz. E para mim, muito honestamente, uma ótima história. Tenho muito boas expectativas para a segunda temporada. Acho que, tal como nos jogos, eles podem evoluir imenso. É esperar para ver agora. Deve ser só lá para 2024. Para mim fica aqui uma nota 8,5, 8. Acho que 8 é redondinho. Acho que sim. É isso, João. Temos aí a tua nota. Eu vou também dar aqui o meu sumário final. Eu acho que é uma história muito redondinha, como tu disseste, e muito realista. E sem dúvida nenhuma, eu acho que não é especulação nenhuma. É sem dúvida nenhuma a melhor adaptação de jogos alguma vez feita. É tudo num patamar. Está aqui, os outros jogos as adaptações dos outros jogos está aqui, e o The Last of Us está ali num patamar muito, muito diferenciado. Eu vou fechar esta crítica com uma nota 7.8. Eu acho que eu gostei, apesar de ter gostado muito da série, eu acho que 7.8 para não ir ali de encontro com os 8. Porque apesar da história ser muito envolvente, eu acho que no final há ali um decréscimo de qualidade muito acentuado, e acho que há ali narrativas que são muito irregulares, e lá está a história, o background do David ali numa suposta pedofilia. Acho que aquilo é muito apressado e quando é apresentado na história não fez sentido nenhum para mim. E depois aquele final ali naquela camada de heroísmo do ponto de vista de o Joel chegar lá e matar toda a gente, acho que aquilo é muito ramboesco. Portanto, eu vou dar um 7.8, mas as expectativas são as melhores para a próxima temporada. E The Last of Us consagra-se, pronto, com o selo da HBO, uma das grandes uma das grandes séries deste ano, pode-se dizer já assim, e sem dúvida nenhuma a segunda temporada vai ser também um sucesso, porque à partida, quando se trata da HBO, a qualidade é garantida, e é sem dúvida nenhuma uma série que toda a gente deveria ver, mesmo se tendo não jogado o jogo, sendo de uma idade mais jovem, sendo de uma idade mais velha. Eu acho que também acaba por ser uma uniformização, não é? De uma série que dá para todas as idades, dá para ver de um ponto de vista mais agressivo e de um ponto de vista mais juvenil. Todas as idades, dos 18 para cima, né? Eu acho que ainda pega ali uma sensação dos 15 anos, acho que dá. Acho que não sei, eu veria, porque eu comecei a ver estas cenas bem cedo, mas pronto. Malta, obrigado por nos acompanharem. Estamos aqui a comentar a série mais falada provavelmente deste ano até agora. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Gostaram mais do jogo? Para quem jogou, gostaram mais da série? Quais são as vossas expectativas para a segunda temporada, tendo jogado ou não jogado mais uma vez? E partilhem, venham falar connosco no nosso Instagram, no nosso Spotify, no YouTube. Estamos presentes em todo o lado. E pronto, malta, até ao próximo episódio. Solta o DJ!